Bom, gente, nós estamos finalizando hoje os estudos no livro O Bom e Maravilhoso Deus. Já usamos esse livro várias vezes e queremos usar outras vezes ainda, porque nossa intenção é que as pessoas que andem conosco, que estejam se aproximando da igreja, e as que estão na igreja, entrem num processo de crescimento espiritual, tá? E esse livro, ele tem uma metodologia, ele nos ajuda. E a coisa mais importante aqui são os treinamentos para a alma, certo? Os treinamentos. E se nós colocarmos em prática esses treinamentos, nós vamos progredir bastante. E o capítulo de hoje é extremamente importante para esse processo. Por quê? Porque o capítulo de hoje tem o título curioso, como fazer picles, né? Como fazer picles. E por que que ele colocou esse capítulo? Nós vamos já responder por quê. Eu coloquei o nome nessa reflexão de hoje de uma outra expressão que ele usa no capítulo, que é a doença da pressa, tá? Aí você já deduz que fazer picles deve necessitar de paciência, deve necessitar de tempo, tá? Mas vamos lá, eu chamei esse capítulo de A Doença da Pressa, né? Falar sobre isso. Por quê? A pressa é uma doença pandêmica. Pandemia, né? Tá. A pressa é uma doença. A pressa é uma doença. A ditadura da urgência. Tudo é para ontem. Você está sempre correndo, sempre afobado, sempre sem tempo, você está sempre estressado. Tudo que acontece e tudo que você tem que fazer é para ontem. Tempo é dinheiro, a gente ouve isso constantemente, né? E a gente nem para pensar que tempo não é dinheiro coisa nenhuma. A gente vai repetindo isso, repetindo, entrando nessa roda viva, nessa paranoia, e tempo não é dinheiro coisa nenhuma, né? O desempregado tem tempo pra caramba. Diga aí. O desempregado tem muito tempo e pouco dinheiro. Então, há uma sobrecarga de trabalho em todos, há atividades excessivas na vida de todo mundo, e uma preocupação exagerada. Essas são questões que não são exclusividade da sociedade moderna. O tempo todo, a vida toda, as pessoas se ocuparam demais, se ocuparam demais. E a gente precisa pensar, será que estamos preocupados com as coisas certas? Com as coisas corretas? Ou invertemos e nem percebemos as coisas ao nosso redor e gastamos energia e tempo com o que não pode nos trazer paz e felicidade? Eu acho que isso aqui é uma colocação, um questionamento para a gente começar a pensar. Se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer amadurecer, evoluir, transformar, mudar nossa vida, certo? Nós precisamos avaliar as coisas pelas quais estamos lutando. Você está lutando pelo quê? Você está correndo atrás de quê? Isso vai te levar aonde? Né? Será que estamos preocupados com as coisas certas? Ou invertemos e nem percebemos, certo? As coisas ao nosso redor a gente não percebe e gastamos energia e tempo com o que não pode nos trazer nem paz, nem felicidade. A correria não é exclusividade desse tempo. E é claro que a Bíblia fala em ansiedade, né? Não andeis ansiosos, o próprio Jesus. Agora, tem um episódio na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 a 42. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, do verso 38 a 42, que diz assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é um episódio que eu entendo que é gracioso da parte de Jesus, que tem duas amigas e visita essas amigas, entra em sua casa. Marta está ali tentando agradá-lo e Maria aprender com ele. E há muita sinceridade da parte das duas, mas mesmo a sinceridade, a boa intenção, não são suficientes para nos levar a um crescimento espiritual. Você tem que ter sinceridade, boa intenção e buscar ajuda, procurar com quem pode te estar ao seu lado, porque essa comunidade é importante para que você possa se engatilhar, trilhar no caminho certo para esse crescimento, tá? Então, por que as pessoas na sociedade correm tanto, correm? E por que as pessoas vibram com quebra de recorde? Você já viu que quebra de recorde é comemorado na nossa cultura, na cultura global? Alguém quebrou um recorde, vira notícia, é comemorado isso, né? Então é uma correria para quebrar um recorde, é um desejo de superação, né? Sempre presente e forte, comemorado e noticiado, certo? Então, pare para pensar sobre isso. Nós estamos falando de coisas que não é nem pecado, mas que pode gerar grave prejuízo espiritual, certo? E nós estamos falando de coisa que reflete a forma de vida da nossa sociedade. Então, essa correria pela superação, esse desejo pela superação, essa atenção que é dada à quebra do recorde, é sim uma característica da nossa sociedade que revela essa correria, esse estresse, esse afobamento por tudo, né? Por tudo. Então, por que fazemos tudo tão rápido? Por que você faz tudo tão rápido? Para onde estamos indo com tanta pressa? Né? Para onde você está indo com tanta pressa? Enquanto nos movemos cada vez mais rápido, aproveitamos cada vez menos a vida. Será que sabemos apreciar a vida e o que temos nela? Você sabe apreciar a sua vida? Aquele capítulo em que o treinamento para a alma era fazer uma lista de gratidão, de agradecimento, tinha essa proposta de levar-nos a apreciar a nossa vida. Levar-nos a apreciar a nossa vida. Conta-se a história de que um amigo do poeta, do escritor Olavo Bilac, ele estava enjoado do sítio dele, da fazendinha, e aí achava que estava tendo muita dor de cabeça com aquela fazendinha, com aquele sítio, e aí, naquela época, ele precisava colocar um anúncio no jornal, e ele queria um anúncio muito bom, assim, que ajudasse a vender aquele terreno. Ele, então, encontra Olavo Bilac e pede ao Olavo para fazer um anúncio. E aí, Olavo Bilac faz uma poesia linda, vende-se uma linda fazenda, onde os pássaros cantam todas as manhãs com alegria indizível, onde a casa é banhada pelo sol nascente e o refrescor da sombra da tarde é um aconchego, um convite a um chá. E ele começou a falar assim e entregou o anúncio para o cara. Um mês depois, o cara encontra o Olavo Bilac, o Olavo pergunta para ele: e aí, vendeu? Ele disse: não, depois daquele anúncio que você fez, eu não vendi coisa nenhuma. Aí foi que eu vi o que é que eu tenho. Que beleza eu tenho. Então, será que a gente sabe apreciar a nossa vida, o que a gente tem?
ou a gente vai precisar que outras pessoas de fora falem, né? O que nem sempre é, é possível, porque a gente nem sempre dá acesso às pessoas à nossa vida. Tem muita gente dentro da igreja que vive isolado, que não abre, sabe, a porta de sua casa, muito menos sua mente e coração para conversar. Uma comunidade é um ambiente onde pessoas constroem relações de confiança e conversam, sabe? Então, será que você sabe apreciar a sua vida, o que você tem, certo? Então, pare para pensar que a correria da vida, a doença da pressa, pode te prejudicar, mas te prejudicar muito. Essa é uma coisa interessante, é que quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Maria percebe o que está ali e Marta não. Marta quer servir, Marta quer, com a melhor das intenções, com muito cuidado, zelo, com muito desejo de agradar, ela quer servir, mas ela não percebeu o que estava na casa dela, o que ela tinha ali na casa dela. E Maria percebeu de imediato e sentou aos pés de Cristo e começou a aprender. Começou a aprender. Então, se tudo é para ontem, se tempo é dinheiro, né? Se você vale o que você produz, que é o que a sociedade hoje prega, vive nesse mecanismo industrializado, você vale o que você produz, certo? Eu já vi muita gente dizendo eu sou multitarefa e falando isso como sendo uma coisa maravilhosa, como se fosse um autoelogio. Não, eu sou multitarefa. Né? Aí alguém pega a ponga e diz, não, fulano é multitarefa, você fica todo cheio e ele começa a te explorar. Né? E você vai querer honrar o título que você se deu, né, de multitarefa. Mas eu já vi muita gente falando, eu sou multitarefa, vou e faço, pá, pá, pá. Tudo correria, tudo correria. Se alguém não está envolvido em muitas coisas, acaba se sentindo inferior. Esse mundo é tão assim, né, que as pessoas chegam contando um monte de coisa que está fazendo, dizendo que não sobra tempo, não tenho que ir, tenho que correr. E aí quem está ali quietinho, sem fazer nada, se sente inferior porque não tem essa correria. Né? E veja que coisa estranha é essa doença da pressa. Afinal, né, qual é a melhor parte? A melhor parte da vida. Qual é a melhor parte de estar em casa agora? Qual é a melhor parte de ter filhos? Qual é a melhor parte de casar? Qual é a melhor parte de. Qual é a melhor parte de tudo que você pode entender, perceber, avaliar e investir? Nós estamos vivendo num mundo muito corrido. E a correria é prejudicial à nossa vida espiritual. Na vida espiritual, nada importante é feito com pressa. Na vida espiritual, você tem que diminuir o ritmo. E eu quero propositadamente diminuir o ritmo dessa conversa. Para que você possa pensar que na vida espiritual a pressa é um prejuízo, a prejudica, atrapalha, certo? Você não deve ler com pressa, não leia com pressa. Você não deve cultuar a Deus com pressa. Você não deve orar com pressa. Você não deve ouvir com pressa. Nem deve falar apressadamente. Você não deve cantar apressadamente. Nem adorar a Deus apressadamente. A vida cristã é uma contracultura, tanto de princípios como de prática, né? Você precisa entender que ser cristão é andar na contramão dessa cultura do liberalismo moral, dessa cultura do consumismo,
dessa cultura da pressa, da cultura do acúmulo, né? Acumulativa, certo? Você tem mais do que você precisa. Sua casa tem tanta coisa acumulada por aí que se você fosse desapegar, você abençoaria muita gente. Você poderia criar o dia do desapego. E você iria abençoar muita gente, dando muita coisa que está aí, certo? Em sua casa, né? Cultura acumulativa. Então, a vida espiritual, ela é prejudicada por essa pressa. E como nós pregamos, e é verdade que a vida cristã é uma contracultura, nós precisamos repensar tudo. E o evangelho vem sobre sua vida para você ser liberto de tudo isso. E sendo liberto de tudo isso, tome as rédeas da sua vida. Para você pensar e não se deixar levar. Porque se você não pensa, alguém pensa por você. E determina as coisas, por meio de várias estratégias, determina as coisas que você deve fazer. Os livros que você deve ler, o top 10, os filmes que você deve assistir, né? o top 10 do cinema, e assim por diante. Tudo vem sobre nós por meio de manipulação, para que a gente possa fazer o que o sistema quer, e fazendo o que o sistema quer, demos lucros para eles. Mas a vida cristã, a espiritualidade, é prejudicada pela ditadura da pressa, pela ditadura da urgência, é prejudicada pela doença da pressa. E você não pode, certo, cultuar com pressa, orar com pressa, ler a Bíblia com pressa, ouvir, cantar, adorar apressadamente. Você não pode nem falar apressadamente. Mas você tem que buscar a Deus. Marta tinha boas intenções, mas sua escolha foi errada. E Jesus, de forma muito gentil com ela, falou, explicou para ela. Por que, que a gente entende que Jesus foi gentil? Porque ele chama o nome de Marta 2 vezes, isso não tem como ler de outra forma, a não ser de forma carinhosa. Marta, Marta, né? Você está ocupada com muitas coisas. Até porque Jesus jamais não seria gentil, porque não era de fato da natureza dele, e também porque Marta estava fazendo coisas para ele. Ele só queria que ela percebesse o que estava acontecendo ali na casa dela. Quem estava ali. E o que ela deveria priorizar naquele momento. Mas ela, cheia de boas intenções e disposta, não percebeu. E nossas boas intenções e disposição para fazer algo não são suficientes para acertarmos o alvo. Nós podemos ser eficientes, desculpe, mas não eficazes. Certo? Então nós temos que fazer o que tem que ser feito, bem feito. Nós não temos que fazer bem feito. Porque às vezes a gente faz bem feito, mas não é o que tinha que ser feito. Certo? Então você pode pegar o melhor know-how, o melhor conhecimento sobre um eletrodoméstico, você pode pegar a melhor matéria-prima sobre esse eletrodoméstico, o melhor design, a melhor forma de fazer, e fazer um grande e potente e eficientíssimo refrigerador. Só que fez isso no Polo Norte. E aí você foi extremamente eficiente, mas não foi eficaz. Porque para ser eficaz, além de eficiente, você deveria olhar para a necessidade daquele lugar e dizer, e com toda essa tecnologia, know-how, design, matéria-prima, eu vou fazer um aquecedor aqui. E não um refrigerador. Então você pode ser eficiente, muito eficiente, mas não fazer o que deveria fazer. O que deveria fazer. E Marta estava ali com toda a dedicação, com toda a eficiência, com muita disposição,
mas não era a melhor parte, o melhor que ia ser feito naquele momento. Jesus estava ali na casa dela e Jesus fazia... Era uma grande diferença. Era o Senhor Jesus ali na casa dela. E Maria percebeu, mas Marta não. Certo? Então, você precisa escolher o que fazer, tá? Nós acreditamos que o domingo, cujo nome já falamos várias vezes aqui, o significado é dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor. Nós acreditamos nisso. E acreditamos de tal forma que entendemos que Deus nos deu 6 dias, 7 dias. 6 dias para a gente trabalhar, para fazer o que quiser, mas que o domingo é o dia de parar para celebrar a Deus e reconhecer que Deus é quem garante os 6 dias, os 7. Deus é quem garante que você só trabalhou, só saiu para o mercado, comprou, só ganhou, só passeou, só brincou com seu filho, só foi à escola, assistiu, se divertiu, porque Deus deu condições climáticas e assim por diante, tudo. Deus garantiu esse dia. O sétimo é o dia do Senhor. Mas aí, na ditadura dessa, essa ditadura da correria, tem não dá, né? Aí a gente vai justificando tudo, não dá tempo, não deu. Pô, tentei tanto, me esforcei, corri, mas não deu. E aí você quebra o mandamento do dia do Senhor. Aí você quebra. Deus te deu 6 dias, o 7º você deveria ir adorá-lo, agradecer, louvá-lo, mas você não vai. Não vai. Porque você quebrou o mandamento do dia do Senhor. Você não quebra o mandamento do dia do Senhor no domingo, não. No domingo é a consequência. Você quebra na quarta, quinta, sexta. Mas como? Quando você deixa de fazer o que tem que ser feito direitinho no tempo certo na quarta-feira, você vai empurrando com a barriga as coisas. E aí a coisa estoura no domingo. E aí domingo você não vai louvar a Deus junto com sua comunidade, com sua igreja. No domingo você não se reúne. E aí você justifica para o pastor. Muitos nem justificam, nem diz nada, né? Alguns justificam para o pastor. Ah, pastor, não deu. Mas eu quero dizer a você que todos vocês deveriam justificar para Deus. Vocês deveriam dizer, ó Deus, não vai dar, viu Deus, para ir lá cantar uma música para o Senhor, viu? Não vai dar para ir lá ouvir a sua palavra, não vai dar para ir lá te louvar, orar, né, abençoar meus irmãos, estar junto com eles lá, dar uma força, quem sabe dar uma palavra. Não, Deus, não vai dar porque eu tinha um negócio para fazer na sexta-feira e aí não fiz, cansado, fui dormir, passei do horário. Quando chegou o sábado, fulano apareceu lá em casa, sair, eu tive que ir, tive que fazer. Aí, Deus, domingo foi o que restou para eu fazer. Então, segura as pontas aí que domingo que vem eu vou lá te adorar, mas hoje eu não vou não. Você devia fazer isso, se tiver coragem. Se você levasse Deus a sério, você faria isso. Aliás, se você levasse Deus a sério mesmo, você organizava a sua vida para ter margem. Margem de tempo. Para ter seu tempo certinho de ir lá na igreja adorar a Deus. Abençoar seus irmãos. Porque quando você vai na igreja, você adora a Deus e abençoa seus irmãos. Sua presença traz alegria, soma, é concordância. Sua presença é reforço. Quando você vai na igreja, se chega um visitante lá e vê a igreja mais cheinha, animada, ele se sente melhor. Você apresenta melhor o evangelho e a sua fé. Quando você vai na igreja, você exercita a sua fé melhor, você apresenta melhor a sua fé. Mas você fica justificando para si mesmo, como se Deus não sondasse seu coração. Como se Deus não soubesse de tudo. Você quebra o mandamento do dia do Senhor. Na quinta, sexta, sábado. Você não tem margem de tempo porque sua vida não é organizada. Você se deixa levar pela correria da vida.
Você não tem margem de dinheiro, você quebra o mandamento do dízimo, da oferta, de honrar ao Senhor com as primícias dos seus bens, de tudo que você ganha, de tudo que você tem. Você quebra esse mandamento porque você não tem controle sobre suas finanças. Porque você é consumista. Porque você vai lá e gasta, pinta e borda, faz e acontece, e depois não tem margem financeira para ajudar alguém que precisa, para atender a uma pessoa. Não tem margem financeira. E aí você não tem coragem de dizer a Deus, Deus, não vai dar para dar o dízimo não, viu Deus? Não vai dar para ofertar não, porque você ouviu, né? Esse mês aí foi barril. Tratando Deus como se Deus pudesse ser subestimado, né? Como se Deus pudesse ser diminuído. Mas de Deus ninguém zomba. De Deus não se zomba, tá? Você precisa levar a sério a sua vida espiritual. E se você quer levar a sério a sua vida espiritual, boas intenções não vão bastar. Trabalho só não vai bastar. Você precisa da comunidade. Você precisa organizar a sua vida para ter margem de tempo. O tempo que Deus te deu. Para ter margem financeira adquirido, dinheiro adquirido pela força que Deus te deu. Para ter margem, sabe? Então você precisa deixar de ser menino, deixar de ser infantil, deixar de ser criança e levar Deus a sério, organizando sua vida para ser crente. Para ser crente. Porque esse povo que anda aí publicando jargão, frases de efeito, esse povo não é crente, não. Esse povo não tem intimidade com Deus, não. O crescimento espiritual é um processo lento. Não podemos apressá-lo por quaisquer meios que seja. Precisa desacelerar, você precisa desacelerar para investir em sua vida, em sua amizade com Deus. É preciso fazer picles, né? O processo de fazer picles, ele usa esse termo no título, porque o processo de fazer picles é um processo lento, que requer paciência. Você vai à feira, você escolhe um bom pepino, você faz uma salmoura, você trata o pepino cortando ele da forma mais adequada para que, depois de posto na salmoura, passados 5 ou 6 semanas, ele se torne aquele picles saboroso que você às vezes come aí nos hambúrgueres do dia a dia. Certo? Então ele usa essa ideia do picles para dizer que é um processo. É um processo. A vida espiritual é um processo. O crescimento espiritual é um processo. Para a gente, conversão é um processo. Certo? E aí a gente falou aqui de picles, mas você pode pensar em fazer uma cebola em conserva, né? Uma conserva de pepinos pequenos, uma conserva de batata, lembra daquelas conservas de batatinha? Como é que faz isso? Isso requer tempo. Você pode usar a figura de plantar, certo? Hoje você acha rapidinho um tomate na feira, mas você sabe que aquele tomate, para chegar daquele tamanho, tem um processo lento de espera. Não foi feito em laboratório. Foi plantado, certo? Terra arada, terra adubada, semente plantada, depois regada, espera-se o crescimento e o ponto de colheita. Isso leva tempo, isso é um processo. A vida espiritual é um processo. E você está interrompido ou interrompendo o processo de crescimento espiritual constantemente. Toda vez que você deixa de ir para a igreja, toda vez que você deixa de honrar ao Senhor com os seus bens e as primícias dos seus bens, toda vez que você deixa de honrar a Deus com o tempo que Deus te deu, toda vez que você deixa de honrar a Deus, abençoando seus irmãos, indo à igreja, estando lá, louvando junto, adorando junto. Porque a habitação do Espírito Santo é coletiva. Vós
sois templo do Espírito Santo. Vocês são, vós sois. Somos juntos somos templo do Espírito Santo. Tá certo que a habitação também é individual, mas a coletiva é extremamente importante e forte. Porque nós abençoamos uns aos outros quando estamos juntos. Tá? Deus se alegra e está presente quando há 2 ou 3 reunidos em seu nome. Deus habita no meio dos louvores. Deus se agrada e a palavra de Deus desce, a bênção de Deus desce sobre a cabeça, escorpe a barba de Arão. Sabe o que é isso? O sacerdote da igreja é canal de bênção. E naquele cultinho simples, né, que temos em nossa comunidade, Deus abençoa aqueles que estão presentes. A ceia do Senhor é meio de graça. Deus derrama graça especial quando nós ceiamos. O batismo é meio de graça. Deus derrama graça especial quando uma pessoa resolve publicar a sua fé e se batizar. É meio de graça. Você precisa, então, levar a sério sua vida espiritual, levar Deus a sério. Corrigir essa correria que prejudica você, prejudica a sua família. Você não tem tempo para os seus filhos? Você tem tempo para tudo, menos para os seus filhos? Tem homens que têm tempo para tudo na rua e não tem tempo dentro de casa. Você precisa de tempo, sim, para os seus amigos, principalmente os amigos que estão colados com você, certo? Estão caminhando com você, estão acreditando em você, estão investindo e orando por você. Você precisa ser crente e levar Deus a sério, corrigir sua vida e sair dessa pressa louca, que é uma doença que mata as pessoas de estresse e depressão, porque ninguém dá conta de nada sozinho. Então, é preciso fazer picles, você tem que fazer picles. Faça essa experiência, faça uma conserva de pimenta e vinho, e separe bem a porção, espere ela curar, depois de tudo prontinho, você vê quanto tempo vai dar, anote tudo. É preciso paciência, tá? Um discípulo de Jesus leva tempo para se formar. E se você fica interrompendo esse processo, achando que pode empurrar a vida espiritual com a barriga, você está equivocado. Então, Marta e Maria. Nós não temos que escolher ser uma ou outra, adotar do outro. Nós temos que aprender com as duas e aprender com essa história, porque certamente Marta, ao ouvir Jesus, né, com aquele carinho e aquele amor, certamente Marta foi lá, provavelmente, né, não está escrito na Bíblia, mas ela entendeu o carinho e a atenção de Jesus. Mas fique a lição que boa intenção e disposição não são suficientes. Precisamos da comunidade. Precisamos perceber, e a comunidade nos ajuda, e as mensagens nos ajudam, sabe, a perceber quem somos nós, o que temos em Deus, como é a nossa vida, as belezas, as dificuldades e as lutas dela, mas percebemos, temos que perceber como é a nossa vida. Temos que perceber quem somos em Deus. Quem é você em Deus? Quem nós somos em Deus? Precisamos perceber. Precisamos perceber. Deus, um capítulo do Evangelho, Deus transforma nossas vidas. O Evangelho é para transformar nossa vida. Não é para a gente ficar frequentando a igreja sendo as mesmas pessoas a vida toda. Eu conheço gente que está na igreja há muito tempo e é a mesma pessoa de sempre. Que pena, né?
Eu fico me culpando às vezes, achando que eu não estou fazendo o trabalho certo, achando que eu não estou conseguindo. Eu já até pensei assim, rapaz, não deveria ser pastor, não. Esse negócio de ser pastor tá por fora, não dá certo, não. Já pensei isso várias vezes. Mas aí Deus vem e me mostra uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E eu digo, tá bom, Deus, então vai fazendo aí, que eu tô aqui para o Senhor me levar. Me leve. Então, você precisa mudar de vida e levar Deus a sério. Você precisa deixar essa doença da pressa. Você precisa mudar. 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 Porque se você não mudar, o mundo vai te arrastar. Como tem arrastado muita gente. Com muitas práticas que as pessoas pegam, adotam e vão seguindo a vida como se tivesse tudo bem, tudo maravilhoso. Tá bom? O treinamento para a alma é desacelerar. Margem e desaceleração. Você precisa desacelerar. Você precisa desligar tudo um dia. Como é que vai ser, né? Desligar tudo um dia. Você precisa desacelerar. Não sei como é que você vai fazer isso. Mas Cíntia vai compartilhar o bannerzinho do treinamento deste capítulo. E nós vamos ler, compartilhar e aprender. Tá? Nossa proposta e a proposta do livro é que a gente ponha em prática as disciplinas espirituais que serão extremamente importantes para a nossa vida. E nós precisamos pensar sério sobre isso. Porque você precisa semear boas coisas para colher boas coisas. Na última mensagem, nós dissemos que a vida como está hoje, sua vida hoje, o que você acolhe hoje é fruto das suas decisões do passado. E o que você vai colher daqui a 5, 10, 15, 20 anos é fruto da sua decisão de hoje. Então, decida hoje de acordo com a palavra de Deus, decida hoje de acordo com os princípios de Deus para você colher coisas boas daqui a 5, 10, 15 anos. Tá? Mas saiba que tudo é um processo e que esse evangelho do estalar dos dedos, do clique, de resolver tudo no passe de mágica, ele não existe. Tá? Então, que Deus te abençoe e que você possa desacelerar e criar margem na sua vida. Tá bom? Vamos lá? Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados de relaxamento, de omissão, nosso pecado de não levar as coisas do Senhor a sério, nosso pecado de fazer pouco das coisas da igreja, nosso pecado, Deus, de não servir, de não abençoar, de não se dispor a trabalhar para o Senhor. Perdoa o nosso pecado em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nossas vidas e nos ajude a sermos, a percebermos com o discernimento do Espírito Santo do Senhor, percebermos o que de bom tem em nossas vidas, que certamente o Senhor, seus princípios, sua palavra, seu amor e a sua graça. E que possamos viver por meio do seu amor e da sua graça, ajudando uns aos outros a crescerem espiritualmente, Deus. Nos ajude a desacelerar, nos ajude a criar margem de tempo, margem financeira, tudo, Deus. Nos ajude a organizar a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Deus. Se você tiver margem de tempo, você vai poder ligar para alguém e abençoar alguém. Então, seria bom que você arrumasse tempo para ligar para 3 pessoas essa semana. 3 pessoas não da igreja. Pronto, vou proibir você de ligar para pessoas da igreja. 3 pessoas diferentes. Lembre aí de pessoas que você não vê há algum tempo. Descubra o número.
ligue, abençoe, procure saber como é que está. Se coloque à disposição. Se precisar de mim, eu estou aqui. E queria fazer uma oração com você. Vamos orar, Deus te abençoe. Aí, ligue. Seria muito bom, tá? Vamos cantar alguma coisa e encerrar nossa reflexão de hoje. Quer dizer, eu espero que a reflexão não encerre. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se comparam ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. O sol. Vamos orar, entregar a Deus essa bênção. Deus, obrigado. Derrama a sua graça sobre todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a maravilhosa graça do Senhor, o amor de Deus, repouse sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Todas as mensagens dessa série de mensagens estão lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/IPBcarisma. Então, você pode se inscrever no nosso canal, você pode compartilhar essas mensagens, convidar alguém para ouvir junto, discutir, conversar, e pode também conversar com a gente pelas redes sociais e estamos à disposição, tá? Que Deus te abençoe e use esse material para crescer espiritualmente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus te abençoe.